Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como criar um sistema de autocomplete de buscas aqui dentro do iOS, dentro do SwiftUI. Então a gente vai fazer um sistema para buscar eventualmente alguns campos, né? Pode ser campos de jogos, enfim, qualquer texto que você queira fazer uma pesquisa, a gente vai brincar com esse recurso aqui. Então deixa eu abrir uma prévia para você ver do que eu estou falando. Então a gente tem geralmente uma lista de dados, né, que já vem de uma requisição, de um request, por exemplo. Então aqui a gente tem uma lista de jogos favoritos. A gente tem aqui Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, 8, Resident Evil. Então tem uma caixa de pesquisa para eu filtrar esses itens específicos. Então se eu escrever aqui Final Fantasy, ele aparece. Se eu escrever Metal Gear, ele aparece. E se a gente não digitar nada, ele exibe todos os valores trazidos eventualmente de um servidor. Então eu vou te ensinar nesse vídeo como você faz essa caixa de pesquisa, esse filtro, para você aplicar nos seus aplicativos. Geralmente você precisa fazer isso, né, para buscar informações, seja ela qual for. A gente vai aprender nesse vídeo. Então o primeiro passo é a gente criar um projeto do zero. Eu vou escolher aqui um app, vou chamar ele de autocomplete. Tá? Vou colocar um package dele como tutorial e vou criar uma pasta. Então aqui na pasta de tutorial, criei ele e aqui a gente vai ter o nosso preview do SwiftUI. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, a gente precisa de um campo de texto. Né? Então, para campo de texto, a gente usa o text field, onde a gente vai passar para ele uma label, que seria o pesquise o seu jogo favorito. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da tela. E também a gente vai precisar de um campo de texto, um text, onde ele vai armazenar todo o campo que a gente for mudando o estado. Então, toda vez que a gente digitar alguma informação, ele tem que armazenar isso em uma variável. Então, para fazer isso, a gente vai criar, a gente pode pôr um state aqui, um @state var como field, que é o campo de texto, e passar esse bind aqui do campo de texto, tá? Se você quiser se aprofundar em desenvolvimento iOS usando o SwiftUI, entre no meu treinamento oficial, link na descrição. Lá eu te explico do começo ao fim como você cria um aplicativo por completo, profissional, realmente que você publique na loja, com todos os recursos que a gente tem, tanto do SwiftUI quanto outros frameworks modernos do iOS, tá bom? Mas voltando aqui, vamos construir o nosso primeiro campo de texto. Então a gente vai dar um try para ele fazer o preview funcionar. E a gente vai ter o campo de texto aparecendo. Então está aqui o nosso campo de texto. Agora eu tenho que jogar ele lá para cima. Então eu vou envelopar ele dentro de uma VStack. E aqui embaixo eu vou dar um spacer para jogar ele lá para cima. Então ele já está aqui em cima. E aqui embaixo eu preciso colocar uma lista de dados que eventualmente já vão vir de um servidor. Aí tem todo o processo de fazer requisição. Provavelmente quando você está vendo esse vídeo, você já fez essas requisições. Eu só vou te mostrar como você faz o processo de filtro em si. Tá? Então aqui, antes do spacer, a gente vai criar um list, onde a gente vai ter uma lista de dados filtráveis. Então para isso, a gente vai primeiramente mover toda essa estrutura de dados para uma classe observável, uma classe viewModel, que é o comum que a gente faz aqui dentro do iOS. Então eu vou criar um content viewModel do tipo observable viewModel para a gente conseguir ver as suas propriedades e ver as mudanças de estado dessa propriedade. E aqui a gente vai criar um valor fixo só para a gente simular, chamado de results. E aqui a gente vai ter uma lista de string, que são as listas dos jogos, como eu mencionei lá. Então, deixa eu copiar aqui a lista dos jogos. Então, a gente tem Metal Gear Solid, Castlevania, Final Fantasy VII, 8, Resident Evil 2 e Tony Hawk's Pro Skater 2. Beleza. Então, aqui estão os dados que vão vir do servidor. E agora a gente precisa de uma lista, né, vazia, onde a gente vai ser os dados filtráveis, o array de listas filtráveis efetivamente. Então, a gente vai criar uma variável chamada de filtered. E aqui a gente vai declarar ela como uma string, um array de string, começando como vazia, tá? Por enquanto a gente vai começar ela como vazia. Então vamos tentar exibir agora essa lista aqui de resultado no layout primeiro. Então a gente vai pegar o nosso viewModel e a gente vai ter que ter uma referência para esse viewModel aqui. Então eu vou criar aqui um observed var viewModel, que vai ser a instância desse content viewModel.
E aqui a gente vai ter o nosso viewModel.results, tá? E o ID dele vai ser a própria string em si. Isso aqui vai me devolver um result, que é o item da lista, e a gente pode exibir aqui num campo de texto, por exemplo, os resultados. Então vamos tentar ver se ele aparece aqui a nossa lista que a gente criou. Então já temos a nossa lista aqui pronta. O campo de texto não está fazendo nenhuma ação, nenhum evento ainda. Então o que a gente precisa fazer agora é começar a digitar esse campo de texto e fazer com que o evento de filtro aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse campo field aqui, tá? Que está aqui, que é onde ele vai armazenar as informações do campo de texto digitado. E vou jogar para uma variável para a gente escutar essas mudanças de estado aqui, chamada de published. Então a gente vai expor essa variável lá para a nossa view, chamar ela de field novamente, tá? E aí o que a gente vai fazer? Toda vez que eu digitar esse valor, ou seja, toda vez que eu digitar um texto e esse texto aparecer aqui, ó, viewModel.field, uma vez eu digitando o texto, ele vai armazenar o valor do texto dentro dessa variável, tá? Eu vou digitar aqui, toda vez que eu digito isso aqui, ele pega o valor digitado e joga dentro dessa variável. Agora, para eu escutar, toda vez que eu apertar um dígito e eu chamar uma função, eu vou usar o conceito de didSet. Então, o que o didSet vai fazer? O didSet, o próprio nome já diz, toda vez que houver um set, uma atribuição de valores dentro dessa variável, eu posso fazer alguma coisa. Então aqui eu vou dar um print do campo de texto para você visualizar. Vamos rodar no iPhone para ver como é que ficou. Então ele já carregou a nossa lista. Por que ele carregou a lista? Bom, ele carregou a lista porque a gente tem o viewModel.result com uma lista de array. Beleza. Aí toda vez que eu digitar, ele vai imprimir aqui na saída do meu terminal o novo texto que eu estou escrevendo. Então o didSet vai servir para isso daqui. Toda vez que eu digitar um valor aqui no campo de text field, esse valor vai ser armazenado dentro dessa variável field, nessa classe, e toda vez que houver uma atribuição nessa variável, a gente pode disparar uma função. E é aqui onde a gente vai fazer a nossa função de filtro. Aqui onde a gente vai escrever o código para efetivamente fazer a filtragem dos dados em si. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função chamada de searchAutoComplete. Aqui a gente vai passar o valor, que vai ser o field. Então, eu vou declarar ela aqui agora. Vamos declarar essa função, chamada de searchAutoComplete, que espera uma string. E aqui vai ter o valor chegando para a gente do campo de texto. E aí a gente vai fazer a seguinte lógica. Primeiro de tudo, a gente vai remover os campos anteriores, os campos filtrados. A gente vai dar um remove all da nossa lista e a gente vai fazer um filter, uma instrução nativa do iOS, do Swift como um todo, e a gente vai filtrar as propriedades que a gente quer. Então a gente vai fazer um results.filter e aqui a gente vai ter as propriedades de filtro. Então isso daqui é uma função que vai devolver para a gente o valor que está sendo filtrado, que é o próprio string, e a gente vai ver se essa string contém o valor que a gente passou. Tá? Isso daqui vai me devolver uma nova lista. Então eu vou já atribuir esse valor aqui. A gente pode guardar, por exemplo, como new result e guardar ela dentro do valor filtrado com o app contents_of, tá? A gente pode fazer assim ou passar direto aqui também vai funcionar. Eu acho que é mais prático fazer dessa forma. Então o que a gente está fazendo? Removendo toda a lista filtrada e depois atribuindo ela aqui, tá? Se a gente rodar, nada vai acontecer. Por quê? Porque o que está sendo exibido na nossa lista são os resultados. Nada vai acontecer por enquanto. Mas ele está chamando a nossa lista e ele está limpando a nossa lista. Tá? A gente pode até imprimir aqui o valor da nossa lista se a gente quiser. Mas para ser mais prático, vamos exibir no layout efetivamente. Então aqui, ao invés de usar o viewModel.results para ser exibido na nossa lista, eu vou usar o filtered, ou seja, valores filtrados que devem aparecer nessa lista. Então vamos fazer o teste.
Primeiramente, ele está começando vazio, porque a gente não populou essa lista filtrada ainda, a gente pode corrigir isso depois. Mas vamos escrever, por exemplo, ó, Metal Gear, aparece, Final Fantasy. Ó, o Final Fantasy não aparece com F minúsculo, então isso aqui a gente também precisa corrigir. Vamos corrigir aqui na função de filter, basicamente fazendo o quê? Verificar se o valor da lista anterior, da string da lista anterior, é lowercased, ou seja, minúsculo, comparado com valor.lowercased. Então a gente vai comparar todas as strings com letras minúsculas. É um jeito de a gente conseguir fazer com que funcione com letras maiúsculas ou minúsculas. Então vamos escrever aqui, por exemplo, ó, Final Fantasy tudo maiúsculo e Final Fantasy tudo minúsculo. Então vai funcionar, por exemplo, tá? E aí o próximo passo é toda vez que a gente apagar, tem que aparecer a lista cheia. E toda vez que a gente começar a exibir o aplicativo, ele já vai ter que retornar toda a lista preenchida. Então, para fazer isso, aqui nesse método ContentViewModel, a gente vai no seu construtor já pré-preencher a lista. Então, o self.filtered vai ser preenchido com os resultados. A gente vai fazer uma condição quando o usuário não digitar nenhum valor. Então, a gente vai verificar se o valor for vazio, quer dizer que ele apagou todos os dígitos, a gente vai preencher a lista filtrada com todos os valores dos resultados, tudo de novo. Se não, a gente vai fazer o filtro efetivamente que a gente já tinha feito. Tá? Então, vamos testar essa funcionalidade. Ó, então, a lista já veio pré-preenchida. Então, recapitulando, a gente tem uma lista onde essa lista são os valores filtrados. Para começar, quando a gente instanciou a classe, a gente já pré-preencheu a lista filtrada com todos os valores, porque o usuário ainda não digitou nenhum campo. Toda vez que ele digitar um campo, ele vai mudar o valor dessa variável field. Mudando o valor dessa variável field, o método didSet é disparado. Consequentemente, ele dispara o search autocomplete, passando o valor aqui. E aí a gente vai verificar se o valor for vazio, ele vai fazer alguma coisa, se não, ele vai fazer o filtro do valor buscado com os campos e os caracteres todos minúsculos, para a gente conseguir fazer tanto maiúsculo quanto minúsculo. E quando eu apagar todos os valores, ou seja, toda vez que o search autocomplete estiver vazio, ele preenche todas as listas de novo, todos os valores das listas de novo. Tá? Então aqui a gente finaliza a parte do filtro. E agora, para testar efetivamente os eventos finais, a gente pode deixar um pouco mais elegante o nosso layout. Então, a gente vai encapsular isso aqui, por exemplo, dentro do Navigation View, para a gente conseguir navegar para uma próxima tela, por exemplo. Então, eu vou encapsular isso aqui dentro do Navigation View. E esse list aqui, eu vou trocar esse campo de texto para um Navigation Link, para a gente conseguir navegar para uma próxima tela de destino. Então, o campo de destino vai ser uma tela, por exemplo, com o nome do valor, que é o result. E a label vai ser o próprio campo de texto do result. Tá? E aí a gente pode pôr até um título da nossa tela de navegação aqui, como por exemplo, Games. E vamos rodar para ver se aparecem essas modificações. Então aqui eu coloquei o Navigation, a tela principal com cabeçalho aqui no Navigation Title, o título de navegação da nossa Navigation View. E cada item da lista filtrada é um link que vai para uma próxima tela. Então eu cliquei e ele vai navegar para a próxima tela. Tá? Mas isso aqui é um bônus, não diz respeito à parte dos filtros, é só para a gente deixar o layout um pouquinho melhor. Então a gente tem a nossa parte dos filtros funcionando como a gente esperava no nosso projeto, tá? A gente pode escrever qualquer texto, não precisa começar. Se escrever, por exemplo, evil, ele vai aparecer. Se eu escrever night, ele também vai aparecer ali. Ou maiúsculo, também vai funcionar, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido a criar filtros dentro do iOS usando o SwiftUI. Se você quiser novamente se aprofundar em desenvolvimento iOS e aprender do absoluto zero como criar projetos maiores usando essa tecnologia moderna da Apple, acesse meu treinamento oficial, link na descrição, se tiverem vagas abertas. Se não tiver, entra na lista de espera e eventualmente você vai conseguir
fazer esse treinamento e aí realmente se tornar um desenvolvedor iOS profissional, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder também compartilhar o vídeo, ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube, tá bom? Vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.